Boa noite, pessoal. Olá, tudo bem com vocês? Damos início aí a mais um Café com Bíblia aí, né, nesta segunda-feira. E hoje a gente vai falar sobre o que gera em nós através do conhecimento de Deus. Quando começamos a ler a palavra e utilizar a nossa fé, desenvolver o nosso conhecimento, o nosso entendimento, como vai fluindo em nós o Espírito Santo, né? Porque quando lemos a palavra de Deus e entendemos o que está escrito nela, quando chegamos à compreensão de que Deus criou todas as coisas, de que tudo veio dele, por meio dele, e de que em Cristo se manifestou, seja qual for a dispensação, né? A gente precisa compreender que Deus escolheu a mim e escolheu a você. Então, para a gente iniciar o estudo de hoje a gente vai ser breve, né? Vamos falar aí em torno de uns 30, 40 minutos apenas. Então, se você está se achegando aí, desejar, se você sentir no teu coração de compartilhar esse vídeo com alguém, né? Fica à vontade. Mas o que eu peço é que você dê atenção ao estudo, né? Que você dê atenção à palavra de Deus, que você ouça a palavra de Deus e deixe ela tocar no teu coração. E eu te convido a fazer uma oração para iniciarmos o estudo desta noite. Quero te convidar a fechar os seus olhos, se você já está com a sua Bíblia em mãos, né? Que você feche os seus olhos e vamos orar a Deus? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te louvo porque aqui posso falar da Tua Palavra. Eu te louvo porque moramos num lugar, ó meu Deus, onde a Tua Palavra ela não é aprisionada. Ela é liberta e nós podemos ler ela livremente, podemos meditar nela ó, atentamente, ó Pai, a ponto de te conhecer. Te peço, ó meu Deus, que toque o coração daqueles que se achegarem a ver esse estudo, a assistir esse estudo, ó Pai. Que o Senhor conduza essas palavras que saírem de minha boca, ó Pai. Que toque no coração daqueles que são seus, ó Deus. É em nome de Jesus que eu te peço para o Teu Espírito guiar, ó meu Deus, a toda esta palavra. Em nome de Jesus. Amém. Então, se você está acompanhando aí e deseja ler junto comigo a palavra de Deus, eu peço que você abra lá no livro de Efésios, no capítulo 3, no versículo 15. A gente vai falar um pouquinho aí sobre estar diante de Deus, o que acontece, né? Como funciona, né? A gente lê ali a palavra de Deus no livro de Efésios sobre a família, né? No Efésios capítulo 3, versículo 15, a gente vai ler até o versículo 21. E é uma oração do apóstolo Paulo e ele diz assim, vou ler o 14. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome de toda a família, tanto nos céus como sobre a terra, para que segundo a riqueza da sua glória, conceda-vos que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. E assim então habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o coração, todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora,
aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja, pois, a glória em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Então a gente vê que há uma oração aqui que o apóstolo Paulo faz, que ele fala sobre o homem, que ele fala sobre o Espírito, que ele fala sobre Deus, que ele fala sobre Jesus Cristo, operando com toda a plenitude de Deus em nós. Dizendo que no versículo 20, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos ou pedimos, conforme o seu poder que opera em nós. Sendo assim, a ele seja toda glória, a ele seja toda honra, a ele seja todo louvor, de geração em geração. Por quê? Porque quando olhamos o apóstolo Paulo explicando sobre Deus, ele falando sobre Deus, ele fala ali no versículo 18, a fim de poder compreender todos os santos na unidade, né? Onde juntos, unidos, para que nós cheguemos à compreensão de que existe um só Deus, de que existe um só Senhor. Assim ele fala no versículo 17, quando compreendemos isso, que existe um só Deus e um só Senhor, habita então Cristo no nosso coração pela fé. Né? Estando vós arraigados e alicerçados em amor. O amor é a base de tudo. Foi por amar ao mundo de tal maneira que Deus deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Né? A fim de que nós, recebendo a vida eterna, crendo no unigênito do Pai, entendendo e tendo Cristo em nosso coração pela fé, para que nós compreendamos juntos com todos os santos, na mesma função da unidade, com uma só esperança em Deus, para que nós vejamos qual é a largura e qual é o comprimento, e qual é a altura e qual é a profundidade. Quando eu e você começamos a pensar na largura, no comprimento, e esticarmos os nossos braços, nós nos arremetemos à cruz quando Cristo estava lá com os seus braços esticados, aonde o comprimento, aonde a largura dizia: ide por todo mundo e pregai o evangelho, não importa as limitações, mas vai até os confins da terra e apregoai a palavra que traz salvação, que traz vida eterna. E então ele fala da altura, onde ele diz que ele recebeu toda a autoridade no céu e na terra, onde ele fala da profundidade, onde a gente chega no Salmos capítulo 69 e vai nos falar que a cruz era como uma espada sobre a cabeça, sobre a caveira. E então a gente compreende que por este evangelho ser pregado, a gente chega ao entendimento de que Deus é amor. A gente chega ao entendimento de que fomos chamados com toda a humanidade em mansidão, em longanimidade, para que suportemos uns aos outros em amor, esforçando-nos muitas vezes, né? Para que preservemos a unidade do Espírito no vínculo da paz. E somente entendendo que nesta unidade com todos os santos, compreendendo o amor de Deus, vivenciando, conhecendo o amor de Deus, que em Cristo excede todo o entendimento, através da nossa fé, nós, em um corpo, nós fomos chamados para a esperança e para a vocação de que o entendimento, a compreensão da largura, da profundidade, da altura e do comprimento nos leva a entender que há um só Senhor, que há uma só fé, que há um só batismo. Logo entendemos pela fé que existe um só Deus e Pai de todos, o qual age sobre todos, o qual age por meio de todos e o qual está em todos.
Veja aí comigo o mesmo livro de Efésios, no capítulo 4, no versículo 6, que vai nos dizer assim: há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, o qual está em todos. Nessa passagem, o apóstolo Paulo lista áreas particulares da união: o corpo, o espírito, a esperança, o Senhor, a fé, o batismo, o Pai. Ele concentra-se na Trindade, ele concentra-se no Pai, no Filho e no Espírito Santo. O Espírito no verso 4, o Filho no verso 5, o Pai no verso 6, aí do capítulo 4 de Efésios. E o seu objetivo não é fazer distinção entre uma pessoa da divindade e outra pessoa da divindade. O seu objetivo é enfatizar que, apesar dos papéis diferentes que eles exercem, né, o Pai amou tanto o mundo que deu o Filho rogou ao Pai que desse o Espírito nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Através do Filho somos conduzidos à salvação. Através do Filho temos acesso ao Pai. Através do Espírito, o Pai ouve as nossas orações porque não sabemos orar, e o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Pai revela o Filho na palavra, o Filho revela o Pai na palavra, e o Espírito tem a função de nos ensinar a respeito do Filho e a respeito do Pai. O Filho veio e falou do Pai, representou o Pai, testemunhou sobre o Pai. O Pai deu testemunho do seu Filho, fazendo com que a palavra fosse compreendida através do Espírito Santo. E o Espírito Santo hoje nos faz lembrar de todas as passagens, de todos os textos e contextos, para que cheguemos a uma compreensão exata de que Deus nos ama, de que Deus é amor. Logo então, através da palavra que revela o Filho, e o Filho que tinha toda a plenitude do Pai, como vimos no versículo 19 do capítulo 3 de Efésios, toda a plenitude do Pai habita em Cristo. Se você for olhar comigo a Bíblia aí, você passar Efésios, você vai passar Filipenses, e você vai chegar em Colossenses. E quando você chega em Colossenses capítulo 1, versículo 13, vai nos dizer o que o Filho fez, qual era a função que o Pai mandou o Filho fazer. E diz: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, do Filho do seu amor. E esse Filho é o qual nós temos a redenção e a remissão dos pecados. Este Filho, Jesus Cristo, que rogou ao Pai que nos deixasse o Espírito Santo, Espírito cujo hoje nós clamamos Abba Pai, porque recebemos parte na herança, somos herdeiros e co-herdeiros em Cristo Jesus. Este Filho, Colossenses capítulo 1, versículo 15, nos diz que é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, sejam visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, sejam principados, sejam potestades. É no Filho. Quando nós olhamos a palavra de Deus, ela nos diz assim no versículo 10 do capítulo 1 de Colossenses: a fim de viverdes de modo digno, para ser de seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Conhecimento de Deus. Quem sabe você busca a vida eterna, quem sabe você procura sobre a vida eterna. Mas saiba que a vida eterna, Jesus lá em João capítulo 17, versículo 3, Jesus diz que a vida eterna é esta: que conheçam a Ti como único Senhor, como único Deus, e reconheçam a mim como o seu enviado. Para quê? Para que nós tenhamos conhecimento de Deus. Tendo conhecimento de Deus, como enfrentaremos as adversidades do dia a dia? Versículo 11, sendo fortalecidos com todo o poder,
segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, cheios de alegria. Então, quando nós olhamos ali fortalecidos em poder, no versículo 11, é o que o livro de Efésios, no capítulo 3, versículo 20 diz. Poder este, que aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos, conforme o poder que opera em nós. Como que Deus opera em nós o seu poder? Efésios capítulo 4, versículo 6. Ele é Pai de todos nós, Ele está sobre todos nós, Ele age por meio de todos nós e Ele está em todos nós. Como assim que Deus está em todos nós? Volta aí, você vai passar Efésios, você vai voltar aí para trás, aí você vai passar o livro de Gálatas, você vai passar aí o livro de 2 Coríntios, né? E aí você chega lá comigo, lá no capítulo 3 de 2 Coríntios, no versículo... Perdão, no capítulo 3 não. Você vai passar o 1 Coríntios lá no capítulo 3, você está em 2 aí. Você vai passar no 1 Coríntios, capítulo 3, e você vai chegar no versículo 16. Por quê? Porque aqui vai falar da responsabilidade daquele que crê em Deus. Que o apóstolo Paulo vai chegar e vai dizer assim: não sabeis vós que sois santuários de Deus, de que o Espírito de Deus vivo habita em vós? Lá no Efésios a gente viu que Deus age sobre nós, por nós e em nós. Como? Porque somos santuários dele, somos templo dele, somos habitação dele. Nós precisamos entender. Entender o quê? Para aqueles que não creem, a Bíblia diz assim que a palavra da cruz é loucura para aqueles que se perdem. Mas para nós que somos salvos, nós somos poder de Deus, porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Aqui há um confronto de ideias para aqueles que estão se perdendo, para aqueles que se perdem dia após dia porque querem andar distantes de Deus. A Bíblia diz que Deus não está com os seus braços agravados, não está com os seus braços encolhidos, não está com os seus ouvidos agravados, mas o homem não se chega a ele. Se a gente for olhar 1 Coríntios capítulo 1, versículo 20, a Bíblia diz assim: onde está o sábio? Onde se encontra o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus loucura a sabedoria do mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não conhece ele por sua própria sabedoria, e aprouve Deus salvar aquele que crê pela loucura da pregação? Tá, mas e o que a pregação faz em nós? A Bíblia diz em Romanos capítulo 10, versículo 17, que a fé vem pelo ouvir e ouvir da pregação da palavra de Deus. Não é pelo estudo, é pela pregação. Aqui a gente vê a importância de estar dentro da igreja, de estar cultuando a Deus. Porque através da pregação da palavra, a nossa fé é alimentada. Não é através do estudo. O estudo trará conhecimento, para que na hora da pregação nós saibamos nos posicionar. Nós saibamos como cultuar a Deus. Volta mais um pouquinho aí para você ver a importância de saber cultuar a Deus no livro de Romanos, no capítulo 12. Pense comigo, o que seria rogar? No capítulo 12 do livro de Romanos, vai falar sobre a importância de saber cultuar a Deus. Rogo-vos, o que significa, será? Essa palavra grega vem da raiz que significa chamar ao lado para ajudar. Como assim? Chamar ao lado para ajudar.
Quando estamos dentro da igreja e aquele que sabe cultuar a Deus, a palavra de Deus está sendo apregoada. Você já percebeu que as pessoas dentro da igreja, não todas, algumas, dos 100, 5% fazem isso. 5% mais ou menos entendem como cultuar a Deus. E durante o culto eles ficam, aleluia, glória a Deus. Sabe o que quer dizer aleluia? Louvem ao Senhor. Sabe o que quer dizer glória a Deus? Glorifiquem ao vosso Deus. Jesus empregou uma palavra relacionada com frequência traduzida por Consolador, em referência ao Espírito Santo. E ela tem a ver com essa palavra rogo-vos, porque o Espírito Santo nos ajuda na nossa fraqueza. Nos convence do pecado, nos convence da justiça, nos convence do juízo. E quando nós olhamos, rogo-vos, o capítulo 12, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Ele está dizendo assim, eu vou ajudar, eu vou pedir, eu vou clamar, e Deus, que é misericordioso, vai nos atender. Mas ele diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, para que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, rogo-vos para que apresenteis o vosso corpo vivo, santo e agradáveis a Deus. Que este é o vosso culto racional, com entendimento. Por isso que a palavra de Deus, lá no livro de Efésios, onde nós estávamos, no capítulo 5, no versículo 14, vai dizer assim: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Como que isso acontece? Como que acontece do despertar, sendo que eu estou acordado? Mas eu vivo como se estivesse dormindo. Eu vou à igreja buscar uma bênção, mas a igreja é lugar de eu cultuar a Deus. Eu busco o provedor. A provisão, ela vem automaticamente, porque a palavra de Deus no livro de Efésios capítulo 3 diz que eu já fui abençoado em toda sorte de bênção. Eu só tenho que tomar posse da minha bênção. Eu só tenho que ter entendimento a respeito da palavra. Eu tenho que ter conhecimento da palavra de Deus para que ela se torne sabedoria em minha vida. E através da loucura que o mundo diz que é, para mim é sabedoria, porque me conduz à salvação. E então eu olho como ter essa mente transformada a ponto de entender isso que é dito, entender esta pregação, entender esta questão da cruz e de tudo. É simples, é só ler a palavra. No livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, como eu vou entender que eu vou na igreja para cultuar e não para ser abençoado? Eu vou cultuar, o culto não é para mim, o culto é para Deus. Eu vou cultuá-lo com o meu corpo vivo. O meu corpo tem que estar vivo, eu tenho que me apresentar santo e eu tenho que ser agradável a Deus. A Bíblia diz que Jesus me santificou nele, me justificou nele. E então eu observo que a palavra de Deus me orienta assim no versículo 2: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Aqui já entra a questão da metanoia, de ser realmente transformado. Não vos conformeis. Conformeis diz respeito a assumir uma expressão exterior. Se eu digo que eu sou cristão, se eu digo que eu vou na igreja cultuar a Deus, eu preciso ser um reflexo do Deus vivo. Eu preciso viver a palavra. Eu preciso ser 2 Coríntios capítulo 3, versículo 2. Talvez eu, Jonathan, seja a única Bíblia que o mundo leia. O mundo não como um todo, mas aqueles que se aproximam de mim que não são cristãos, que não compartilham da mesma fé que eu. É em mim que eles vão ver o Deus operando. Porque Deus é sobre mim, Deus é em mim e Deus está sobre mim. Quando Deus age em minha vida, eu entendo que eu posso, porque eu quero. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque eu quero estar perto de Deus.
E aquele que me fortalece é o próprio Deus. Logo, Romanos capítulo 8, versículo... Veja comigo. Deixa eu achar aqui que eu me perdi no versículo, não me recordo, mas eu já acho. Romanos capítulo 8, versículo 37. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, e nem principados, e nem coisas do presente e do porvir, e nem os poderes, nem a altura, e nem a profundidade, e nem qualquer outra criatura poderá me separar do amor de Deus. Digo a verdade em Cristo e não minto. Eu testemunho comigo no Espírito Santo. A minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo juraria ser anátema se me separassem de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne, que são israelitas. Pertence-lhes a eles a adoração, e também a glória, a aliança, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, e também deles descendem o próprio Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos. Bendito seja o Deus para todo o sempre. Se eu e você souber glorificar a Deus, glorificar e exaltar a Deus da forma devida, apresentando-nos perante Ele em um culto vivo, santo e agradável, nós não precisamos nos preocupar. Ele nos abençoará em tudo, porque Ele é Deus. Ele está sobre nós. Ele está em nós. Mas para isso, eu preciso compreender a palavra. Eu preciso viver da palavra. Porque Deus é soberano. Deus é majestoso. Deus é poderoso. Se nós olharmos Romanos capítulo 9, versículo 20, é perguntado: quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode ser objeto e ainda assim perguntar quem o fez? Ou perguntar por que me fizestes assim? Ou não tem oleiro direito sobre a massa, para que do mesmo barro possa fazer o barro que quiser, sendo este para a honra e outro para a desonra? Aí nos arremete quando a gente olha o livro de Jeremias, quando ele diz, né? Vai, porque falarei contigo. Então Jeremias diz que Deus falou com ele, mas ele viu uma visão. Quem sabe Deus quer mostrar para mim e para você várias coisas. Porque lá no livro de Números, capítulo 12, Deus diz: aos meus eu falo por visões e por sonhos, mas em outros eu falo face a face. Porque Deus, sendo Deus, Ele decidiu, em sua majestade e em sua soberania, atender o homem a respeito da oração. Mesmo quando a gente vai estudar sobre oração no capítulo 6 de Mateus, a gente vê que antes de nós falarmos qualquer coisa, Deus já conhece tudo que sai de nosso coração e está pronto a sair de nossos lábios. Ele já sabe. Mas sendo Deus, decidiu nos ouvir através da oração. O que Deus está querendo então? É relacionamento. Porque oração é diálogo, oração é conversa. E conversa só pode ocorrer entre duas pessoas. E através de duas pessoas, quando há um diálogo, tem que os dois falar. Se só eu falar na oração, é monólogo, não é diálogo. Então, logo não há relacionamento. Mas quando eu me posiciono diante de Deus, querendo ouvir o que Ele tem a falar comigo, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, Deuteronômio capítulo 28, né? Se atentamente deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, tudo o que nós precisamos fazer é se achegar a Ele. O convite é aberto a todos. Jesus ele chega no capítulo 28 de Mateus e diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jeremias 33:3 diz: vinde a mim,
Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. O que Deus está falando? Vem, confia em mim, e eu vou confiar em você, e vou contar-te coisas grandes e ocultas que não conheces, que não sabes. No livro de 2 Coríntios capítulo 9 diz que é coisas que ninguém viu, que ninguém jamais ouviu e que ninguém pode imaginar. Mas isso é para quem tem intimidade, é para quem tem relacionamento, é para quem deseja estar perto de Deus. Então o convite fica para você. Tiago, capítulo 4, versículo 8. Chegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Só que é preciso ter uma ação minha, para que tenha uma reação dele. Lembra? Sempre foi assim. Vinde a mim, e eu vos aliviarei. Primeiro nós vamos a Ele, e Ele nos alivia. Clama a mim, e responder-te-ei. Primeiro nós clamamos a Ele, e Ele nos responde. Tiago diz, chegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Primeiro nós só chegamos a Ele, e Ele se achega a nós. O que impede eu e você de se achegar a Deus? Nada nos impede. Eu quero deixar um último versículo para nós refletirmos. E aí a gente faz uma oração encerrando. Porque o estudo bíblico, eu posso falar, e eu não vou te convencer. Mas se você abrir o teu coração e desejar conhecer a Deus, se você mexer naquela ferida lá dentro, lá, de quando a gente bate o pé, não, eu não quero saber de igreja, eu não quero saber de estudo, eu não quero ir na igreja hoje, eu não quero estudar a Bíblia, eu não tenho tempo de ler a Bíblia, mas se a gente vencer tudo isso e dizer assim, não, eu vou ler essa palavra e quero ver o que está escrito lá, quero ver se realmente Deus fala comigo. Por que nós podemos falar com Deus? No livro de Hebreus, no capítulo 4, no versículo 14, tem uma palavra lá que é muito interessante que diz assim: tendo pois Jesus, o Cristo, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Qual confissão? Eu creio em Deus e creio em Jesus, o enviado de Deus, o Filho de Deus que veio e morreu por mim. Se você não crê em Jesus, tem algo errado, porque se você for ver, Jesus impactou tanto a terra onde eu e você habitamos, onde seres vivos e racionais habitam, você consegue perceber que até o calendário é marcado pela presença de Cristo. É antes de Cristo marcado o tempo e depois de Cristo marcado o tempo. E então quando olhamos o capítulo 4 do livro de Hebreus, no versículo 15, diz, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, porque foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, acheguemo-nos confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Está aqui o segredo. Basta nós darmos um passo e Ele nos conduz até Deus. Jesus ele fala que se não for por Ele, ninguém vai ao Pai. Porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Basta eu e você irmos a Ele. Quando Ele fala, vinde a mim, todos, é todos. Porque desde sempre Jesus falou que Ele vivia a vontade do Pai, e a vontade do Pai explicada na Bíblia toda, Velho e Novo Testamento, é que Deus não faz acepção de pessoas. Por isso Jesus vem e convida a todos. Esse convite é para mim e esse convite é para você. Para que nós nos acheguemos a Deus. Nós somos tão parecidos com Deus que a Bíblia diz assim que Deus criou os céus e a terra, Deus ordenou, Deus dominou sobre tudo. E Deus diz que fez o homem à sua imagem e semelhança.
E o que nós vemos hoje através da ciência, através dos estudos, através das escolas, das faculdades, através dos ensinos, nós vemos que o homem é um ser criacionista. Ele cria, ele desenvolve, ele atinge habilidades através de atitudes e de desejos de querer conhecer mais. E isso impacta a vida dele a ponto de que ele aprende, se desenvolve, cria, elabora e torna a criar coisas e objetos. Mas eu e você temos um convite muito especial de se achegarmos a Deus e sermos ainda mais parecidos com Ele, em caráter, em atitude e em personalidade. Jesus diz: eu vou para o Pai e vou vos preparar morada, a fim de vos levar para morar comigo. Aonde eu estiver, estejam vós também. Então, eu e você estamos convidados a morar eternamente com Deus. Mas uma coisa é certa: é impossível, ouça bem, é impossível eu passar a eternidade com Deus, que é um tempo incontável, eternidade, um tempo que não se pode contar. É impossível eu morar a eternidade com Deus sem ter tempo para Deus agora, aqui. É impossível eu não querer abrir a Bíblia e ler a palavra de Deus e querer morar com um Deus que eu não conheço. É irracional isso, é incompreensível. Mas quando eu e você apenas crermos e entendermos o que? Entendermos capítulo 12 de Hebreus, versículo 2. E eu digo assim para você, para nós encerrarmos: portanto, também nós, depois que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e de todo o pecado que tenazmente nos assediava, corramos com grande perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o Autor e Consumador da fé, Jesus, o qual troca de alegria lhe estava proposta, ele deixou tudo, suportou a cruz, não fazendo caso de ignomia, e está agora assentado à destra de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição de pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Portanto, o que eu deixo para você hoje? Efésios, capítulo 5, versículo 14. Nós estamos vivendo os últimos dias. Não estou falando que o mundo vai acabar. Estou dizendo que os últimos tempos é chegado. A volta de Cristo está próxima. Queira você creia, queira você não creia. Isso não interfere. Ele vem. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 10, versículo 36, aquele que há de vir virá e não tardará. Então você crer ou não, não impacta se ele vem. Ele vai vir. O que impacta é se você crer, vai junto. Se não crer, fica. Se você quer saber o que acontece com quem fica, leia a Bíblia. Se você quer saber o que acontece com quem vai, leia a Bíblia. Conheça esse Deus. Porque certamente se alguém já te perguntou um dia se você crê em Deus, pode ter sido 90% de chance que você tenha dito que creia, que crê. Mas eu te pergunto, você conhece? Se você não crê, você conhece? É sobre este Deus que eu falo. É sobre este Senhor que eu falo. Então, eu te convido neste momento a entender que Deus
é amor. E amou tanto o mundo que deu seu único filho para que eu e você não pereçamos, mas tenhamos a vida eterna. Medita em Efésios 5,14 e tenha uma boa noite de descanso. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde. Fique em paz. Vamos orar? Agradecendo? Tenha gratidão no teu coração. Seja sempre grato. Muitas pessoas deitaram e não levantaram. Você viveu o dia todo. Muitas pessoas gostariam de estar onde você está. Agradeça a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te louvo porque aqui pude falar da tua palavra. Que todos que se achegaram ali, ó Deus, que tenham ouvido alguma coisa, que alguma semente tenha ficado nestes corações. E o Senhor então encontre liberdade para agir e trabalhar nestas vidas. Pai, eu te peço que dê uma boa noite de descanso a estes que acompanharam o estudo, ó Pai. E é em nome de Jesus que eu te peço e eu te agradeço. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te guarde e que Deus te proteja. Tenha uma boa noite. Em nome de Jesus. Amém. Fui.